Respondendo à dúvida do vídeo, você não deve sacar moedas via BEP20, porque não são as moedas de verdade que você está sacando. Você está sacando a promessa que a Binance ou qualquer outra corretora realmente possui aquela moeda em carteira. E no meio cripto a gente tem um ditado muito popular que se chama Not your keys, not your coins. O que isso significa? Se as chaves da carteira não são suas, você não possui aquela criptomoeda. Ou seja, quando você saca um token BEP20, por exemplo, Bitcoin BEP20, você está confiando que a corretora realmente possui aquele Bitcoin em carteira. Se você quiser saber mais sobre isso, siga aí no vídeo que eu vou mostrar a fundo o que é o BEP20 e quais são os riscos. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês detalhadamente os riscos de você estar sacando tokens BEP20 para sua carteira. Reparem aqui que eu estou dizendo para sua carteira, eu não estou dizendo para carteira de terceiros. Eu não estou dizendo, por exemplo, você sacar um token BEP20 para outra corretora. No começo do vídeo eu falei sobre Bitcoin BEP20. Por que eu falei sobre isso? Porque normalmente é a moeda que o pessoal mais reclama de taxa na Binance, que é a que tem uma taxa alta, e o pessoal gosta bastante de sacar via BEP20 para carteira. Isso é um perigo enorme. Isso porque quando você saca Bitcoin BEP20 para sua carteira, você está confiando que a Binance realmente possui aquele Bitcoin na carteira dela, e você tem que confiar que a Binance não vai perder aquele Bitcoin, a Binance não vai ser hackeada, ou até mesmo quem é o responsável pelas chaves da carteira da Binance não vai pegar esse Bitcoin e vender. Você tem que confiar nisso. Tô aqui com um artigo da Binance aberto que ele explica como que faz para recuperar tokens BEP20 se você enviar para a carteira errada. Mas aqui é interessante que ele explica o que são esses tokens BEP20. Que aqui na rede BEP20 você pode atrelar outras moedas, outros tokens em um token BEP20. Aqui ele explica que esses tokens são chamados de moedas PEG. A Binance dá esse nome aqui para as moedas. E aqui ela explica que são versões de outros criptoativos que não existem na rede BSC, na rede Binance Smart Chain. O que isso significa para a gente? Que são moedas que não suportam smart contracts como o Bitcoin. São moedas que não existem oficialmente na rede Binance Smart Chain, como o Axie Infinity ou o Ethereum. E são tokens que também não estão disponíveis nessas redes, como o Tether, o USDT. E é muito importante você saber disso, para se você estiver utilizando essas moedas, você ter a certeza que é isso que você quer fazer, e você já saber também que tem um risco dessas suas moedas, desses seus tokens não valerem nada. E é um risco bastante alto, porque você tem que confiar que realmente a Binance possui aquelas moedas em carteira e que não vai acontecer nenhum problema com a Binance e que ela de forma alguma vai perder acesso à carteira dela, perder acesso a essas moedas, a esses tokens. Então quando você saca para sua carteira para fazer hold do Bitcoin BEP20, por exemplo, você na verdade você está só sacando a promessa que aquele Bitcoin ele existe lá na carteira da Binance. Aquilo que você está holdando não é o Bitcoin. E sobre o Tether, eu tenho até outro aviso aqui. Por quê? O Tether, a gente sabe que ele tem vários problemas aí de auditoria. De tempos em tempos aparecem notícias aí sobre o Tether. Parece problemas aí, né? Dúvidas se o Tether realmente, se a empresa Tether realmente possui $1 para cada Tether emitido aí na blockchain que eles utilizam. Mas nem é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto que mostra aqui em outra parte do site. Se a gente descer aqui, vir aqui em transparência, aqui em transparência ele vai mostrar pra gente o saldo do Tether para cada stablecoin que eles possuem aqui, mas isso aqui não é interessante a gente ver agora. O que eu quero mostrar para vocês é aqui embaixo quais redes oficialmente o Tether suporta. Você pode ver aqui toda essa lista, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o Tether não existe na rede Binance Smart Chain. Ele existe em várias outras redes que suportam smart contracts, menos na Binance Smart Chain. E aí você deve estar pensando assim agora: mas como que o Tether não existe na Binance Smart Chain se eu utilizo ele lá, se eu já fiz um swap, ou até mesmo se eu tenho ele em carteira lá? Pois bem, esse Tether aí que você tem em carteira, esse Tether que está lá na rede Binance Smart Chain, ele é a promessa que a Binance possui o Tether em carteira. E aí a gente entra num ponto mais perigoso ainda do que o do Bitcoin, porque o Tether
por si só já é a promessa que aquele seu token ele equivale a $1. E isso é uma promessa, você não tem certeza, você não tem acesso realmente à conta do Tether. Por mais que eles tenham auditoria aqui, que é uma auditoria bastante confiável, são pessoas de nome aí no mercado de auditores, né? Eu não tenho acesso a esse documento aqui agora, eu teria que pesquisar. Mas você mesmo, você não vai conseguir acessar a carteira do Tether, né? A conta bancária do Tether para verificar se ele realmente possui os dólares em conta. E quando a gente fala do Tether na rede BEP20, é pior porque você está confiando que a Binance possui aquele Tether e você está confiando que o Tether possui aquele dólar. Ou seja, são dois pontos de fragilidade. É a promessa da promessa. Você está confiando na promessa da Binance que ela vai ter aquele Tether em carteira, e você está confiando na promessa do Tether que ele vai ter aquele dólar em carteira. Então, quando a gente sai do Bitcoin BEP20 e vai para o Tether BEP20, isso é um problema ainda maior. E como eu havia dito, não existe só Bitcoin, só Tether BEP20, existem outras moedas de outras redes. Tem, por exemplo, o AXS aí, que é muito utilizado. O AXS não é da rede Binance Smart Chain. O AXS inicialmente ele surgiu na Ethereum, hoje ele tem a blockchain própria. Então é muito preocupante pessoas sacarem para suas carteiras esse tipo de token, achando que realmente está holdando token de verdade, quando na verdade só está holdando uma promessa de token. Aqui eu tô com uma imagem aberta para vocês verem o problema que é no caso do Tether, você tá holdando ele via Binance Smart Chain. Se a gente olhar aqui, esse aqui é um gráfico que mostra o fim do acordo Bretton Woods. Esse Bretton Woods aqui significa que a partir desse momento, o tesouro lá dos Estados Unidos, né, que emite lá os dólares, não precisa mais ter os dólares, não precisa mais ter ouro para cada dólar emitido. Antigamente, tinha uma certa quantidade de ouro para cada dólar. No caso desse gráfico aqui, ele mostra as gramas de ouro para cada 100 dólares. É de 1650 até 2011. Você pode ver que aqui no começo tinha 181 gramas de ouro para cada 100 dólares. Conforme foi tendo mais inflação, mais emissão de dólar, essa quantidade de grama de ouro foi diminuindo. Até que chegou ao fim aqui do acordo. E em 2011, que é onde chega no fim desse gráfico, só tinha 2 gramas de ouro para cada 100 dólares. Hoje deve ser bem menos que isso, por conta da inflação, né? Teve um pacote de estímulo aí de quase 3 trilhões de dólares. Se não foi 3 trilhões, aí eu não sei aqui de cabeça. Mas hoje em dia deve ser com certeza bem menos do que 2 gramas, que é onde chega no final desse gráfico aqui. E o que eu tô querendo dizer para vocês é que quando você confia aí no USDT BEP20, você está confiando que a Binance possui o Tether em conta, e depois você está confiando que o Tether realmente possui o dólar em conta, e depois disso você está confiando que o dólar realmente possui algum valor ali, que a gente pode ver nesse gráfico aqui que o dólar realmente está perdendo cada vez mais o seu valor por conta da inflação. Então, quando você holda o USDT BEP20, você está correndo todos esses riscos aí dessas promessas, porque o dólar em si já é uma promessa. A gente chega no Tether, o Tether é outra promessa, e o USDT BEP20 é outra promessa. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim das explicações que eu queria dar para vocês. Como bônus, eu vou estar mostrando um outro risco aqui de você estar rodando o Tether. Esse risco, eu não olhei se tem outros tokens, mas é bastante importante você ter isso aqui em mente na hora que você for comprar algum token e você procurar isso daqui. Eu tô aqui com o Tether aberto, o Tether aqui no Etherscan, que é uma das principais redes, né, da rede Ethereum, a principal rede que é utilizada o Tether. A gente vai vir aqui em Contract para ver o código desse contrato. Aqui eu vou entrar nessa aba de Contract, vou estar clicando aqui para expandir aqui o código. Aqui dentro eu vou estar procurando um contrato que se chama Blacklist. Esse contrato é utilizado pelo token do Tether. Eu vou explicar para vocês por que esse contrato está aqui e por que ele é perigoso. Esse contrato tem uma história bonita por trás dele. Por que existe o Blacklist? O Blacklist foi adicionado como uma medida de segurança para, se alguma corretora fosse hackeada ou hacker sacasse os Tethers, a empresa Tether ela pode bloquear o endereço daquele hacker para ele não conseguir mais mover os fundos. Essa é a história bonita por trás desse contrato. Só que a história para de ficar bonita quando a gente pensa que a gente mora num país
que o STF pode muito bem entrar em contato com a empresa Tether e mandar bloquear o saldo de alguma corretora, porque essa corretora pode, por algum motivo, ter aberto conta, por exemplo, para alguém do PCC, para alguém de algum traficante ou alguém pior ainda, né? Essa corretora não sabia disso, esse cara começou a lavar dinheiro dentro da corretora, e aí o STF vai lá e manda bloquear os endereços dessa corretora. E aí todos os usuários dessa corretora vão ser prejudicados, porque essa corretora não vai conseguir mais honrar com os saques de Tether. E aí o que vai acontecer? O Tether que você tem lá dentro dessa corretora, ele vai passar a valer menos, né? Cada vez menos, porque você tem, na verdade, uma promessa do Tether, porque o Tether mesmo da corretora tá bloqueado e provavelmente ele nunca mais vai ser desbloqueado, porque é muito burocrático esse processo. A gente sabe que nossa justiça também é demorada. Outra possibilidade é que você seria P2P, né? Vamos supor que você esteja vendendo Tether ou recebendo, você recebe Tether de alguém e esse alguém é um criminoso. Só que você não sabe disso, você só recebeu o Tether dele e passou o dinheiro para ele, né? Dinheiro físico. E aí o juiz vai lá e manda a empresa Tether bloquear o seu Tether em conta. E aí o que acontece? Você tem lá o seu Tether bloqueado, você não consegue fazer mais nada, você ficou no prejuízo. Isso aqui é um contrato bastante interessante, só que ele é bastante perigoso, né? Ele tem a história bonita aí por trás dele, só que isso aqui dá grandes poderes para a empresa Tether, que não deveria ter, né? Você espera que um token seja descentralizado, mas quando a gente chega aí pro Tether, o Tether é extremamente centralizado. A qualquer momento, alguém ali que tem as chaves da carteira da Tether pode bloquear qualquer endereço. E aí, se a gente for trazer para a ótica lá do BEP20, imagina só que algum hacker transfira algum saldo para Binance, e aí algum juiz maluco aí de qualquer parte do mundo vai lá e manda a empresa Tether bloquear os endereços da Binance. Pronto, agora aquele Tether BEP20 que você tem, ele realmente não vale mais nada, porque o Tether de verdade tá bloqueado, a Binance não consegue fazer mais o saque daquele Tether. Pessoal, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei pra vocês, dessa curiosidade aí no final sobre o Tether, porque que você tem que ficar com o pé atrás nele. Existem outras stablecoins aí mais confiáveis, eu posso fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Mas pessoal, eu espero que você tenha gostado muito do vídeo, se você curtiu bastante, manda ele pra algum amigo aí que por acaso esteja sacando o Bitcoin BEP20 pra carteira dele. Avisa pra ele que ele não deve sacar Bitcoin BEP20 para carteira, somente sacar para outra corretora aí se ele precisar fazer alguma arbitragem ou comprar alguma moeda que só existe em outra corretora. Se você for sacar entre corretoras, é seguro você estar utilizando o BEP20, porque ali é a outra corretora que vai ter que se virar depois, você não vai estar correndo nenhum risco. O risco é só se você sacar esse token BEP20 para sua carteira, e também não são todos os tokens que tem esse problema, são só os tokens PEG. Sempre que você vê lá o SDT PEG, BTC PEG, AXS PEG, todos esses tokens que tem o PEG ali no final, que são tokens lastreados, eles vão ter esses problemas. E para você saber quais são os tokens que são lastreados, é só na hora do saque lá da Binance, você verificar se tem a opção Mainnet. Se tiver a opção Mainnet e tiver outras opções de saque via BEP20, por exemplo, se você sacar via BEP20, você vai estar só sacando a promessa dessa moeda. Se você sacar via Mainnet, é realmente a moeda oficial, a moeda que é a moeda verdadeira. Bem pessoal, acho que eu falei tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo. Agora eu quero dar um aviso para vocês que se você gosta de smart contract, se você achou interessante eu mostrar aqui para você esse contrato aqui de blacklist, que eles podem te adicionar na blacklist, daqui a algumas semanas aqui no canal eu vou estar lançando um mini curso gratuito chamado Semana Solidity, no qual eu vou ensinar do zero ao avançado como você programar uma loteria descentralizada. Você que gosta desse tipo de assunto, você está procurando aí algum assunto interessante para desenvolver algum produto, ou você está procurando alguma coisa para fazer seu TCC, chegou a hora, eu vou mostrar do zero como você faz isso. Então se inscreva aí no canal se você quer aprender Solidity, a linguagem para construir smart contracts. É isso pessoal, até a próxima, valeu aí por ter assistido e valeu!